E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um FMU TV Negócio 5.0 aqui no canal da FMU, que está sendo transmitido através do YouTube e também estamos nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Bom, hoje nós teremos uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho sobre a economia, sobre o que afetou a economia nesse período de pandemia, principalmente no Brasil, e como ela vê a economia daqui uns 10 anos, mais ou menos. Então é isso. Então, gente, estamos aqui com a Juliana. Ju, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada, Isadora, pelo convite. Fiquei muito feliz. E é muito importante bater esse papo, né? Eu acho que cada vez mais as mulheres nas finanças estão dominando aí a área Com e a gente certeza. precisa desmistificar essa questão do dinheiro e de toda essa parte, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz em tê-la aqui. E, bom, a gente já vai entrar um pouquinho no assunto da questão da economia agora, né, que estão falando bastante. E, Ju, me fala assim, na sua opinião, como você acha que a economia brasileira afetou o mercado de trabalho em 2021? Olha, é um tema muito polêmico. Eu sou economista por formação, mas eu trabalho na área de gestão financeira, na área de auditoria financeira, e a gente acompanha as notícias, né? Primeiro que a pandemia ela trouxe uma faceta muito obscura, principalmente na parte da economia mesmo. A gente vê aí ela afetou de uma forma muito incisiva essa distribuição de renda. Então, a gente vê aí muitas pessoas que perderam empregos, porque acabou que se fechou muita coisa, né? A gente nunca que se imaginar que a gente ia ter um stop na economia como aconteceu. Então, o que eu acho que a economia brasileira precisa fazer para a retomada, tá? Eu acho que precisa se investir muito mais nas pequenas empresas. A gente vê que no Brasil as pequenas empresas elas têm um fator muito importante. Elas carregam mesmo que a economia nas costas. Ela tem uma parcela do PIB muito grande aí. Então eu acho que em primeiro lugar a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária para que as empresas possam ter preços mais competitivos, mais justos, e aí você consegue aumentar esse consumo, aí você consegue fazer rodar, né? Então, eu acho que hoje, enquanto gestora financeira, eu entendo que o tributo, a tributação, ela meio que desacelera completamente a estabilidade da empresa. E a empresa, dentro da economia, ela é uma engrenagem, né? Uma peça nessa engrenagem. Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente deveria rever essa questão tributária para que o dinheiro renda mais. Então, Ju, para você, qual o tipo de recuperação da economia que se espera para o Brasil? Olha, você quer que eu seja sincera, que eu seja otimista? Olha, vamos com sinceridade mesmo. Eu lembro que na faculdade tinha um professor que ele falava que existem três tipos de economista: o obscuro, o feliz e o neutro. Então, eu vou tentar ser um pouco mais neutra. A recuperação da economia, enquanto economista, enquanto gestora financeira, tá? Enquanto indivíduo da sociedade, eu não enxergo uma recuperação, pelo menos pelos próximos 5 anos, tá? A gente depende muito aí da mudança de governo, a gente, por uma questão, inclusive, de investimento, porque quando a gente tem um governo e a gente tem uma instabilidade econômica, como a gente está vendo, a gente tem a maior inflação dos últimos 26 anos, ou seja, se você tiver R$ 100 na carteira, ele não vale 20. Para você ter uma ideia como se desvalorizou a moeda. E moeda desvalorizada desvaloriza investimento, desvaloriza
investimento em produção, né? Tem uma teoria aí de Keynes que fala que do juro do emprego da moeda, que fala que quando os juros são altos, a gente pega o dinheiro e investe em poupança. Poupança não necessariamente é a caderneta de poupança, mas investimento de dinheiro. Então, você investe em dinheiro para receber em dinheiro, você não investe em produção. A retomada da economia, ela precisa de dois fatores importantes, tá? Primeiro é a mudança de governo, e aí vai existir uma dúvida quanto ao novo governo, quanto ao que esse novo governo pode fazer de retomada da economia, okay? Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é, precisamos investir em tecnologias que barateiam, desculpa a palavra, mas é a que me vem na cabeça, serviços básicos para a população, água, energia. Então, a gente não pode mais gastar muito como se gasta para investir em energia, por exemplo. Né? Então, esse tipo de serviço, ele começa e termina num ciclo que vai afetar. Outra coisa, nós precisamos urgentemente, enquanto economia, nós precisamos valorizar a moeda. Nós precisamos valorizar o produto interno bruto. Então, enquanto isso não for feito de uma forma muito importante, a gente não vai, a desvalorização só vai acontecer. Não sei se você ouve isso, mas você vai ao mercado, a gente está vivendo, a gente está revivendo o final, o começo do governo Fernando Henrique Cardoso, lá em 1994, um pouco antes, quando se trocou a moeda para o real, que a gente via índices absurdos inflacionários. Acho que você é muito novinha, mas você não... Quando eu era criança, eu lembro que a gente ia ao supermercado e tinham pessoas que iam mudando os preços ao longo de você andar no supermercado. Ou seja, você chegava no mercado, o preço do feijão estava um valor, quando você dava a volta no mercado, ele estava outro. A gente tinha inflação de 1000%, entende? Por quê? Porque a moeda está desvalorizada, eu tenho escassez da moeda circulando, na verdade, ao contrário, perdão, eu tenho excesso de moeda circulando porque tudo está mais caro. Então, quando eu tenho esse movimento de alavancagem de dinheiro na economia, as coisas vão ficar mais caras. Então, essa retomada precisa urgentemente de estruturação da moeda, como nós fizemos lá em 94, com a iniciação do Plano Real. Então, são quase 30 anos que os governos vêm se trocando e com esse foco. E aí veio a pandemia e a gente já estava meio que patinando, e aí veio a pandemia e estragou tudo isso. Então, eu acho que isso é o mais importante, é valorizar a moeda e para a gente ver o que acontece. Tá bem difícil o cenário atual, né? Só de você falar tudo já vem um monte de coisa na cabeça, as pessoas não estão conseguindo pagar nem para a própria alimentação mesmo. Tá muito triste, ainda mais com a pandemia. Voltando para essa parte de pandemia, no cenário mundial, como você acha que vai ser a economia mundial pós-pandemia? A gente está numa fase pós-medo. Ainda estamos nessa fase de medo, né? O que vai acontecer? Assim, economias mundiais que estão saindo na frente, elas estão lutando justamente para estruturar a moeda. Mas o que essa pandemia nos trouxe? Essa pandemia nos trouxe de que se a gente não fizer a lição de casa, a coisa toda desanda. E então países que começaram a questão de vacinação mais cedo, que tiveram efetivamente medidas contra a pandemia, eles retomaram essa economia de uma forma mais relevante. E incentivos, né? Como eu falei no começo, incentivo fiscal, incentivo a colocar dinheiro na mão do consumidor
para que ele tenha mais poder de compra com a moeda valorizada, eu acho que o pós-pandemia tem que ser isso. E assim, de novo, a gente está vivendo um período assim, nós estamos com medo. Então, a economia reflete o que a população sente. Então, muitas vezes, o investidor que tem dinheiro para investir, ele vai pensar duas vezes para colocar o dinheiro em algum empreendimento. Ele vai guardar o dinheiro e vai render os juros dele. A gente está num clássico momento de medo, receio de se investir em produção. Em produção, estou falando de serviço, de emprego. E aí a gente, não investindo em produção, não investindo em serviço, a gente tem uma taxa de desemprego normal, porque a mão de obra precisa ser paga, e o que eu de verdade, de coração, o que eu acho é assim, a retomada da economia mundial, ela vai ser devagar, ela vai ser cautelosa, e a gente vai ter muitos momentos aonde as dúvidas quanto ao investimento vão ser muito mais fortes do que a gente teve antes da pandemia. Então, a gente tem um momento pré e pós-pandemia, né? Não sei se esclareceu a sua dúvida, mas eu vejo uma retomada da economia lenta, medrosa, e é essa a palavra mesmo, medrosa, mas os países que vêm fortalecendo a sua moeda, que vêm fortalecendo o seu produto interno bruto, eles vão retomar, mas nos próximos 10 anos a gente ainda vai ter muito problema, muita coisa para fazer, e eu não vejo uma coisa assim exponencial de subir, olhar um gráfico e dizer, não, agora explodiu e agora tá... Não, nos próximos 10 anos a gente vai na marcha lenta, um degrau por vez, muito, muito, muito devagar. Para isso, a gente precisa de muita inovação, né? Tanto do governo quanto social, em todos os quesitos. Agora, mudando totalmente, eu queria fazer uma pergunta meio polêmica, assim, que está bem alta durante essa semana. Você, quanto mulher, o que você achou da recusa de distribuição de absorventes gratuitos? Você acha que afetaria na economia? Bom, eu vou falar o que eu sou. Eu sou completamente anti o presidente da República. E aí, então, assim, eu sou completamente fora Bolsonaro. E aí daqui a gente começa a falar de verdade. Então, assim, tava tentando segurar, mas não adianta, você me cutucou. Eu acho que a questão da higiene da mulher, eu acho que é uma coisa tão, tão, tão primária, né? Então, assim, eu acho um absurdo um pacote de absorvente custar 20, R$ 25. E aí tem mulher que usa, quando tá menstruada, miolo de pão, pano. Você tem noção de você tirar o miolo do pão e botar na sua roupa íntima para... Então, assim, eu achei um absurdo. Eu acho que políticas públicas de inclusão são básicas. É a mesma coisa de que você garantir o mínimo para a população, que é alimentação. Então, assim, existe uma taxa de evasão escolar muito grande na rede de escolas públicas, e eu estudei em escola pública, eu posso afirmar com certeza que existiam meninas que não tinham dinheiro para comprar absorvente. Eu acho que a questão do veto à higiene da mulher, ela é monstruosa, porque imagina, a gente já sente vergonha da questão da menstruação, já é um tabu, já é algo que muitas mulheres veem como algo sujo menstruar, e as pessoas não conseguem nem conversar sobre isso, e aí você vetar esse direito de meninas, e a grande maioria meninas que vão para a escola, não poder ir para a escola por conta de estar menstruada e não ter condição de usar absorvente, eu acho isso monstruoso. Como esse governo né? Já que escancaramos, vamos... Esse governo é monstruoso, ele não tem políticas sociais efetivas para a população de baixa renda. Sim. A ideia é
que a população de baixa renda não importa, né? Então, Seja assim, incluída, né? exatamente, exatamente. Então, precisamos derrubar esse veto, aliás, já participei de abaixo-assinados contra isso, mas o que mais me dói é que eu sou mãe de uma menina. E eu sei que o quanto eu sofreria se a minha filha deixasse de ir para a escola, se a minha filha deixasse de fazer algo que ela gostaria, de sair de casa, porque ela simplesmente não tem condições de arcar com uma higiene íntima. Na escola pública, na época que eu estudava, não tinha papel higiênico na escola. Não tinha papel higiênico na escola. Então, assim, não sei como está agora, tá? Mas, e eu tenho 37 anos. Fazem muitos anos isso. Então, assim, é monstruoso, é triste e é uma realidade muito, muito fora do padrão. E aí a gente não e aí eu vou dizer o seguinte, eu trabalho perto da região da Luz e ali tem muitos moradores de rua. Então, aí eu fico imaginando as mulheres que moram na rua, que já não, as pessoas que já moram na rua, elas já perdem a dignidade delas. Você vê, pessoas viram bichos. E aí é muito triste eu falar isso, mas a verdade é essa, as pessoas sobrevivem. Imagina essas mulheres que vivem na rua, que são usuárias de entorpecentes, porque é o que leva, porque elas não terem acesso também à higiene íntima, né? Então, assim, é muito triste, é muito horrível. Então, a gente precisa se posicionar. E aí, assim, o fato de ser mulher, né? A gente já é diminuída, a gente já sofre uma série de coisas dentro da sociedade, dentro do trabalho, dentro das nossas. Então, De tudo. eu acho difícil. Desculpa o desabafo, é que você cutucou, não adianta. Não, maravilhosa, maravilhosa. E Ju, de verdade, foi um prazer imenso ter falado com você. Nosso tempo já tá acabando, infelizmente. Vou querer te chamar para próximas entrevistas, inclusive para falar um pouco mais dessa relação das mulheres com a economia. Eu gostei muito, de verdade. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado e por ter passado um pouco do seu conhecimento para a gente. Muitíssimo obrigada. Ficaria aqui falando horas sobre mulher no mercado de trabalho, sobre ser mãe e mulher no mercado de trabalho, sobre ganhar 40% menos que os homens no mercado de trabalho. Complicado. Sobre uma sociedade machista que vê mulheres como ameaças e não como parceria. Então, sobre a diminuição que a gente sofre só por ser mulher mesmo, né? Então, assim, fica aí uma reflexão, né? E aí, o tempo está acabando e só mudamos totalmente o assunto, mas por que nas entrevistas do homem, ninguém pergunta para ele quem vai ficar com os filhos se ficarem doentes, e para a mulher é a primeira pergunta que se faz? Fica aí essa reflexão. Maravilhosa. Gente, com vocês, Juliana. Muito obrigada. Muito obrigada. Glória. Que Deus abençoe vocês e que o projeto tenha vida longa, vida próspera. E estou por aqui sempre precisarem. Um beijo no coração de vocês. Beijo, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo do FMU TV. Não esqueça de deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo.